Olá, Jamil, boa tarde para você. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Boa Fábio. Boa tarde a tarde. todos. Jamil que chega aqui entre nós hoje com um balanço dos 100 dias da guerra na Ucrânia e com números assustadores, né, Jamil? Um alerta da ONU em relação ao que esses 100 dias de guerra já representam e o que eles podem significar daqui para frente. Me impressionou muito, Jamil, o número de que 90% da população da Ucrânia podem ser empurradas, as pessoas podem ser empurradas para a pobreza. Ou seja, é o país inteiro, praticamente, né? Exato. Adriana, hoje pela manhã, só para vocês entenderem o contexto, nós tivemos uma coletiva de imprensa com todas as agências da ONU, e aí, desde o Unicef até a OMS, enfim, todas aquelas que lidam com as questões humanitárias. E eu vou te dizer, Adriana, a gente está muito acostumado aqui a escutar números sobre tragédias e, claro, toda essa questão humanitária, mas hoje foi especialmente duro, porque foi muito rápido. Em 100 dias, você tem basicamente um país que operava numa normalidade total e que caminhava, e essa foi a constatação da ONU, caminhava para atingir muitos dos objetivos sociais até 2030, ver todo esse progresso, na verdade, um progresso de 20 anos de desenvolvimento social, desaparecer em apenas 100 dias. 20 anos em 100 dias. E aí os números que você coloca. Né? Se a guerra continuar, a perspectiva é de que até o final do ano, 90% da população ucraniana estará abaixo da linha da pobreza. Só para a gente colocar numa perspectiva, hoje é de cerca de 5%. Passaria de 5% para 90%, basicamente, como você disse, o país inteiro. Hoje nós já temos, essa já é a informação de hoje, 30 mil casas completamente destruídas, não é parcialmente afetada ou com algum tiro, alguma bala, não, completamente destruída, 30 mil. Mais de 230 hospitais que foram atacados. Você tem 15 milhões de pessoas que hoje precisam de ajuda diariamente, ajuda externa, eu digo. E aí os números continuam a crescer. Então é muito dramático. A ONU, inclusive, deixando muito claro que nessa guerra não haverá vencedor, porque, claro, você tem aí uma situação de um país que pode até, eventualmente, ser conquistado por outro, eventualmente pode até ver uma separação de uma região do país, mas o fato é que, pelo menos nesses 100 dias, uma destruição muito grande foi realizada. E ninguém sabe, pelo menos por enquanto, Adriana, dizer exatamente qual o número total de mortos no país. Então, é uma situação dramática para apenas 100 dias, uma guerra que muda o cenário internacional, muda a geografia internacional e, claro, para essas famílias, muda o próprio futuro. É um país dizimado, né? Um país que era próspero, um país organizado e agora dizimado pela guerra. E, Jamil, me chamou a atenção também o número da preocupação com os impactos além da Ucrânia, né? Se 40 milhões de pessoas na Ucrânia, essa população aí que vai ser empurrada para baixo da linha da pobreza, se 40 milhões de pessoas nessas condições não impressionam, o que dizer de mais de 1,7 bilhão de pessoas ao redor do mundo que vão sofrer os efeitos dessa guerra passando fome, se tornando pessoas mais pobres, mais carentes e precisando de ajuda para se alimentar. Tem alguma iniciativa que aponte para alguma direção de negociação no sentido de liberar as exportações dos grãos da Ucrânia, da comida que alimenta tanta gente ao redor do mundo, ou também nenhuma solução à vista? Vamos colocar aí numa perspectiva, Adriana, importante esses números que você citou. A estimativa da ONU apresentada hoje é de que a guerra possa colocar em risco 1,7 bilhão de pessoas no mundo. Como? Claro, pelo preço dos alimentos, países que já vivem uma situação limite, né? Ou muitos que vivem mais que o limite, uma situação de pobreza e que acabam precisando de importar e garantir esses alimentos de ajuda humanitária. Agora, se não vem esse alimento porque simplesmente ele está bloqueado em portos da Ucrânia e eventualmente por sanções russas, obviamente essa situação se agrava ainda mais. A ONU, então, tenta negociar neste momento uma liberação dos portos ucranianos para que os grãos, para que os alimentos que estão em estoque, isso é a parte mais dramática, Adriano, não é que não foi plantado, não é que não haverá colheita,
esses alimentos estão em estoques, em armazéns no sul da Ucrânia e não conseguem ser embarcados em navios para serem levados. Isso porque, claro, a Rússia bloqueia a saída de qualquer tipo de navio ucraniano neste momento pelo sul do país. Então você tem aí uma negociação acontecendo, uma negociação extremamente frágil. Existe uma teoria, mas insisto, é uma teoria de que Putin quer forçar o mundo a viver numa situação de crise humanitária para eventualmente atender o seu próprio, as suas próprias demandas. Se isso for confirmado, sinceramente, é de uma crueldade absurda, porque obviamente você pode ter até objetivos militares, geopolíticos, mas colocar tantas pessoas, milhões de pessoas, sob risco de fome apenas para atingir o seu objetivo geopolítico é de uma crueldade absurda. Então tudo isso está sendo colocado hoje em questão. Não há, pelo menos por enquanto, nenhum acordo nem sobre o fornecimento de alimentos e muito menos, e aí eu digo, de fato, não há nenhum sinal disso, de um cessar-fogo. Hoje, na reunião que tivemos com os representantes da ONU, vários dos nossos colegas jornalistas do mundo inteiro fizeram a mesma pergunta. Existe alguma perspectiva do fim da guerra? E as várias agências da ONU, todas, indicaram para a mesma situação. Não. Neste momento, não há nenhuma indicação de uma suspensão da violência. É isso. Comida parada e gente passando fome ao redor do mundo. É desolador, realmente. Jamil, obrigada pelas suas informações. Até segunda, viu? Bom fim de semana, Adriana, Fábio. Para você também, querido.